Braslight apresenta Clarearcast, luz sobre o seu futuro. Bem-vindos, sejam muito bem-vindos. Eu sou Marco Antônio e começaremos 2024 com a participação do nosso diretor-presidente, Luciano Molter. O tema não poderia ser mais adequado para o início desse ano: o planejamento estratégico de 2024 a 2026 da Braslight. A cada 2 anos, uma nova edição é elaborada, mas é claro que, por aqui, o acompanhamento é anual. Se houver a necessidade de revisões, elas serão feitas, mas evitando comprometer as entregas planejadas. O cenário, o contexto pode e vai mudar. Por isso é importante acompanhá-los para fazer esses ajustes na rota. Hoje vamos saber mais sobre esse importante documento, já disponível no site e norteador da gestão da entidade. O Guilherme, meu parceiro de bancada, também participará aqui conosco. Olá, Marquinho. Olá, Luciano. Muito bom tê-los. E muito bom estar mais uma vez aqui, com vocês, nossos ouvintes. Boa tarde, Marquinho, Guilherme. Prazer estar de volta aqui. Estava começando a ficar um pouco preocupado, porque vocês ficaram um bom tempo para me chamar, mas é uma felicidade poder falar de um tema tão importante como o planejamento estratégico. O primeiro de tudo é explicar ou relembrar ao nosso público o que é o planejamento estratégico e quais as informações eles encontrarão nele. Explica um pouquinho para a gente sobre isso, Luciano. Então, Marquinho, o planejamento estratégico é uma ferramenta de gestão. Particularmente entendo ser a melhor ferramenta que nós temos à nossa disposição. É um exercício totalmente colaborativo, ou seja, a participação de todos dentro da fundação e incluindo aí os conselheiros, tem alguns participantes da própria patrocinadora, enfim, é uma ferramenta que dá acesso a todos. O exercício, ele parte da análise do nosso ambiente, do nosso negócio, a identificação dos principais riscos, quais são os pontos fortes, pontos fracos, ameaças, forças, enfim. Por fim, a definição das nossas diretrizes, para onde a gente quer ir, o que a gente quer fazer, enfim. Então, quando tudo isso já está na mesa, nós conseguimos traçar, a partir dessa análise da participação de todos, quais serão as ações estratégicas. E essas ações que vão nortear a Fundação para os próximos 2 anos. Luciano, esse projeto é muito interessante, e eu estou na Braslight desde a chegada dele. Eu percebi que ao longo do tempo a gente foi também atualizando nossas práticas ao desenvolvê-lo, Por exemplo, esse ano a gente envolveu não só a equipe de liderança, mas também o corpo técnico. Eu queria entender com você como é que vocês receberam, eu digo, a autodiretoria, como que recebeu a participação não só do gerente, mas também dos analistas na construção, do planejamento estratégico. Guilherme, excelente observação. A gente está no 4º ciclo, começamos lá o primeiro 2018-2020, passamos 2022, 22-24 e agora 24-26. E o que a gente percebe, de fato, é que houve um amadurecimento da Fundação. Ao longo desses 4 ciclos, as pessoas, os colaboradores, os gestores, eles foram entendendo melhor a ferramenta, o processo, foram se dedicando mais, se envolvendo mais, entendendo exatamente onde a gente quer chegar, para onde a Fundação quer ir. Ou seja, é meio que o planejamento, ele é um ser vivo, ele se retroalimenta. Então, à medida que a gente faz o exercício, a gente sempre vai aprendendo um pouco mais. Ficou muito claro nesse último ciclo que a casa entendeu como o processo tem que ser. Foi fantástico, porque a gente recebeu um material extremamente bem acabado, excelentes ideias, a gente percebeu a participação de todo mundo, os próprios conselheiros também tiveram uma participação bastante interessante, mas eu dou um destaque maior aos gestores e aos colaboradores. Eu acho que foi um trabalho muito bem feito por todos. Não, excelente, então, Luciano, a gente conseguiu atender a expectativa, a necessidade de vocês, mas o que a gente quer saber, então, aqui agora, já tiveram outros planejamentos estratégicos, com relação ao último. O que houve de novidade nesse novo planejamento estratégico, além dessa construção colaborativa? Quais foram as rotas, os caminhos que a gente precisou modificar e se adaptar para a construção das ações e do caminho que a gente está seguindo para 2024 e 2026? Então, Marquinho, o ponto mais importante nesse ciclo agora é o que eu
cheguei a comentar anteriormente. A gente percebeu esse amadurecimento da casa. Mas quando eu olho, de certa forma, para trás, quais são os pontos mais relevantes, mais importantes, eu posso até reforçar aqui o que eu falei anteriormente, que o planejamento é um ser vivo. Se a gente olhar ali o nosso segundo ciclo, 2022, quando nós finalizamos esse ciclo, a gente não tinha ideia nenhuma da pandemia. Então, a pandemia aconteceu, o planejamento já estava pronto, então foi algo que nos pegou de surpresa. Então, tivemos que mudar a rota, isso faz parte do processo. Mas na pandemia, a gente percebeu um ponto bastante importante, ou seja, a gente vinha numa batida de focar muito na modernização da fundação e a gente viu que havia uma necessidade enorme da gente olhar para as pessoas, para a gestão das pessoas. Desde aquele ciclo, a gente percebeu que, de fato, não adiantaria nada a gente focar só em modernização e não olhar também para o nosso colaborador, para os nossos gestores. Então, esse ciclo agora, ele continua com essa pegada, muito parecido com o que a gente colocou no último ciclo, de finalizar o processo de modernização da fundação sem esquecer das pessoas. Esse eu acho que são os 2 pontos mais relevantes nesse momento. Em 2024, a Braslight completa 50 anos e o planejamento fará parte desse ano de celebração. Haverá novidades para os participantes, mas não podemos falar ainda para não estragar as surpresas. Conta então para a gente sobre as ações do planejamento para 2024. Bem, Marquinho, para 24 a 26, além das diretrizes padrão, né, que a gente sempre foca, que é equilíbrio atuarial, parte da questão de despesas, custeio, enfim. A gente está finalizando esse processo de modernização da fundação. Então, existe uma expectativa muito grande dentro desse ciclo que a gente coloque em breve um novo portal para o participante, um novo site, app no celular, enfim, uma nova fundação. E nada melhor do que aproveitar os 50 anos da fundação para tentar fazer esse lançamento, reposicionando a nossa imagem, mostrando que a fundação ela se modernizou, que é uma nova fundação, muito mais tecnológica, que vai trazer mais facilidade para os seus participantes, enfim. A expectativa é muito forte em cima disso. Além do crescimento da base, acho que a fundação ela realmente precisa entender que a gente tem que crescer, a gente precisa de novos participantes, talvez ofertar novos planos, enfim. Vão ter muitas novidades, né, depois que nós conseguimos colocar de pé essa nova estrutura. Em breve vai sair do papel. Reforçando um pouco a fala do Luciano, que deixa mais assim latente a mim, enquanto liderança, e também a parte, como o Luciano disse, que toca mais a fundação, a gente fica mais motivado. O planejamento estratégico, ele dá de fato, é uma bússola, né, para a gente entender para onde a fundação quer chegar, onde ela pretende, de maneira que ela quer seguir também. Então, isso nos traz verdadeiramente um norte, né? Dá motivação, dá estímulo para poder você perpetuar a filosofia, a cultura que a Braslight quer buscar para a parte de baixo, né, para todos os níveis hierárquicos dentro da empresa, e acaba que a implementação do planejamento estratégico faz com que haja um envolvimento coletivo, né, há todo ali um senso de pertencimento de todos os colaboradores. Eu acho que isso que fica de mais interessante aí, que eu vejo que a gente vem amadurecendo ao longo desses anos. E ali, fui falar assim, amadurecimento, a gente também está trazendo novidades ao longo desse ano aí, acho que vai ficar na gaveta de segredo junto com você, né, Marquinhos? Para não estragar a expectativa do pessoal, mas o que a gente pode garantir é que vamos trazer coisas novas e interessantes para os participantes. Muito obrigado, Luciano, pela sua disponibilidade. Foi uma alegria recebê-lo e eu tenho certeza que os nossos participantes estão ainda mais confiantes na nossa gestão após esse podcast, que revela o quanto do nosso trabalho é estruturado nas melhores práticas de administração. Marquinho, Guilherme, foi um prazer fazer parte do programa hoje, um prazer enorme poder falar com os nossos participantes. Quero deixar a diretoria à disposição de todos, qualquer um que tiver dúvidas, enfim, só procurar a Braslight, entrar em contato, as portas estão abertas. Foi um prazer. Obrigado, Luciano. Obrigado, Marquinhos, pela oportunidade mais uma vez. E reforço meu compromisso de estar aqui sempre com vocês, sempre que precisar. Um abraço, pessoal. E vamos encerrando mais um episódio. Até o próximo ClarearCast. ClarearCast, uma produção Braslight em rede.